Última parte, sobre o estudo racional. Então, para que possamos entender bem como essas chaves são utilizadas durante o estudo, vamos ver alguns exemplos. O estudante, por exemplo, está vendo ali o racional falando que a cultura racional é da natureza e que a natureza redigiu a cultura racional numa linguagem simples para estar ao alcance de todos. Pois bem, na forma de comunicação racional, no redígido desencanto, tem a diplomacia com a natureza, por ser ela a regente dessa deformação material. E nessa diplomacia, sabemos que o racional está sempre misturando a fase racional ou seus elementos com a natureza. De modo que, na relida, fazendo o curso supremo do raciocínio, o estudante vai observar o que ali está dito e vai agir para obter o correto saber dessa lição. Aí ele vai parar e vai separar as coisas, a natureza e a cultura racional, porque a natureza é elétrica e magnética e a cultura racional é racional. São de polos diferentes. Com isso, a correção do que está dito vai ser feita, colocando cada coisa em seu lugar. Assim como vai-se entender, ou buscar entender, o porquê foi falado da cultura racional dessa forma, que é o respeito ou diplomacia do racional superior para com a natureza que governa a humanidade por eternidades, porque ele trouxe para os domínios da natureza, para o mundo material, a cultura racional, e que nisso tem também a promoção do envolvimento da natureza com as coisas racionais, com a fase racional. Porque a natureza vivia sem se conhecer e vinha numa batida firme, a do extermínio da humanidade, então teve que ter todo esse jogo de cintura para acalmar a natureza e favorecer a humanidade, sem ser contra a natureza. Por isso as coisas foram ditas, como aí estão redigidas nos livros Universo em Desencanto. Com isso, o estudante está avançando no correto saber racional, está passando a saber corretamente dos assuntos racionais. E é esse saber justamente o responsável por promover a maturidade racional do estudante, é quem o apronta para a vidência racional e para a sua imunização racional, porque aprendeu a linguagem do desencanto, que o capacitou a entender corretamente os assuntos racionais. Vamos a outro exemplo. Diz o racional que hoje aqui estamos sofrendo os maltratos da vida por termos feito uso da vontade. Entramos pela parte que não estava pronta para entrar em progresso. Veja que, se o estudante não souber que o redígido desencanto é assim, que tem assuntos entremeados uns com os outros, essa fala passa a ser uma verdade definitiva, indiscutível, porque o estudante tudo que lê, leva ao pé da letra, quando na cultura racional, as coisas não são bem assim. Da mesma forma que, se o estudante não souber que esses assuntos foram misturados, quer dizer que sofrem essa ação de mistura do redígido desencanto, o estudante vai passar por cima e vai adiante com a incorreta interpretação desse assunto. Mas sabendo do redígido desencanto, dessa peculiaridade do redígido desencanto e que tem esse assunto misturado, o estudante, quando se deparar com esse assunto, vai ver se ele está sendo explicado de forma misturada ou não. Caso esteja misturado, como aí está exemplificado, o estudante vai separar e fazer a correção. Quer dizer, estará fazendo o curso supremo do raciocínio. Vindo daí, a aquisição do correto saber racional. E para finalizar, mais um último exemplo. Diz o racional superior que a liquidação do animal racional é devido à natureza ter mudado para a fase racional. E aqui, diga-se de passagem, esta mistura que o racional faz das coisas racionais com a natureza é a parte mais difícil para o estudante entender. De todos os assuntos misturados, esse é o mais difícil de todos, para o estudante separar. Porque essa mistura é feita milhares de vezes, é repetida milhares de vezes, então é mais que natural que seja muito difícil para todos fazerem a separação correta desse assunto e vir a ter então o correto saber sobre esses pontos racionais. Mas voltando à fala do racional superior em que ele diz que a liquidação física, moral e financeira e liquidação de todas as formas, jeitos e maneiras é devido à natureza ter mudado para a fase racional. Quando não é nada disso.
A causa de toda essa derrocada, desse abismo de destruição natural, espiritual, humano e social, é a natureza ter sentenciado essa humanidade ao extermínio. Essa é a razão da era da destruição do animal racional, a era do fogo, a fase de salve-se quem puder e se puder, que é a sentença da natureza, sentença de liquidação de seus feitos, de suas ferramentas, por conta de sua insatisfação. Porque encerrou o ciclo natural do progresso do pensamento, e com o pensamento a humanidade não satisfez os anseios da natureza, e ela decidiu, por mais uma vez, promover a destruição global de seus feitos. Foi quando veio Manuel. E em sua chegada, ele deu uma acalmada na fúria da natureza. Manuel trouxe a fase racional e criou uma nova classe evolutiva para os seres humanos, a classe de aparelho racional. Não se opôs à natureza, não se opôs a nada do que ela fez ou estava fazendo, e ainda disse: tudo que existiu e existe tem sua razão de ser. Por isso a cultura racional não é contra nada e nem contra ninguém, é a favor de tudo e de todos, porque todos são de origem racional, e por isso aí está a fase racional, com a classe de aparelho racional para a salvação de todos da Era do Fogo. Então a fase racional não é a causa de destruição nenhuma. Não é porque a natureza mudou para a fase racional que veio a liquidação do animal racional, mas sim porque terminou o ciclo natural, o ciclo de evolução natural do pensamento dos feitos da natureza, e ela, não satisfeita com o resultado de seu trabalho, decidiu por fazer um reset global, destruir tudo e todos que ela criou. Que se Manuel não tivesse vindo, a natureza já teria alcançado seu propósito de destruição total nesses últimos anos. Mas veio Manuel e se entendeu com ela, conversou com ela. Como aí está os 1000 livros de entendimento de Manuel com a natureza. Eis a razão dela ter dado então essa freada em suas ações, para possibilitar o avanço de muitos para a classe que Manuel criou. Então, o estudante, sabendo do redígio do desencanto, sabendo que o racional superior quase sempre mistura a natureza com a fase racional, sabendo disso, ele vai separar as coisas e vai colocar cada coisa em seu canto, porque entendeu o redígio do desencanto. Vindo daí a correta interpretação ou entendimento dos assuntos racionais. Veja bem, por isso se diz que, sem saber, ou sem ter as 3 chaves de decodificação racional, não importa quantas décadas o estudante tenha os livros nas mãos, ou quantas lidas já tenha feito dos 1000 livros, ainda assim vai continuar tendo interpretações primárias dos assuntos racionais, e como primário, não tem como amadurecer racionalmente. Salve!